Então vamos. Eu gostaria que nós lêssemos o texto de Hebreus 12, 1 e 2, que ali está. Vamos ler juntos, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que está escrito em amarelo? Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Há duas coisas, portanto, que fala a respeito de desembaraço. Desembaraçar é tirar do embaraço. Então, duas coisas embaraçam as nossas vidas. E quais seriam, então, os embaraços? Primeiro são pesos. E depois ele fala em pecado, e pecado ele usa uma expressão chamada assédio. E por que será que ele usa para a expressão pecado, que eu tenho que também me desembaraçar dele, né? O pecado, ele faz um envolvimento. Assédio é isso, é nos enredar mais ou menos como um inseto que cai numa teia, e ali ele fica momentaneamente preso. Aí a aranha, com toda a paciência, ela vem e começa o quê? Começa a fazer uma teia enrolando como se fosse linha num carretel. O pecado, ele tem um poder assediante, quer dizer, ele nos envolve pouco a pouco. No ministério de Jesus, nós vemos ele inúmeras vezes usando parábolas ou figuras da natureza para expressar as suas ideias. E para a aula de hoje, então, particularmente eu vou trabalhar de início os pecados e o assédio do pecado. Eu quero trabalhar com vocês a história das gameleiras. Miguel, por favor. Eu não sei que nome você já viu, talvez quem já foi de roça ou foi em roça já deve ter visto essa árvore. A gameleira, ela tem um tronco irregular, mas outros nomes, como também ela é conhecida como figueira, ou então como mata-pau. Essa é uma gameleira adulta, mas nós vamos ver como ela nasce e como ela se desenvolve. Segundo slide. Do lado esquerdo aqui, nós temos um coqueiro muito comum no pasto, né? Ele é chamado de bacuri. O bacuri, o gado come o coco e, juntamente com a guariroba, que também é um outro coqueiro, né, comum do gado comer, eles digerem a capa do coquinho e, com as fezes, eles eliminam o caroço, que é justamente a parte fértil. E ali, portanto, o gado é o principal disseminador da guariroba e do bacuri. Particularmente, a guariroba tem um caule extremamente liso. Quem já viu coqueiro de guariroba, né? Ele é bem lisinho mesmo, parece um tronco de eucalipto. O bacuri não, ele tem um tronco irregular. Ele tem um tronco áspero pelo resto das folhas velhas. Vamos lá então ver a relação que há entre bacuri
e a gameleira. Segue. Esse é um bacuri visto de longe. Eu disse para vocês que o tronco dele não é o mesmo de um coqueiro lisinho. Aquelas reentrâncias que estão na parte abaixo das folhas são restos de folhas que caíram, mas que deixaram presas no tronco um resto. Esse resto de folhas, eles vão guardando ali poeira, fezes de animais, né? Coisas que caem, restos de flores que caem de cima. Ele ajunta lixo no tronco. O bacuri é um coqueiro que guarda resíduos justamente no resto das folhas do tronco. Segue. E ali, justamente nos resíduos que ele guarda, os passarinhos comem uma fruta da gameleira, um figuinho, e defecam nas folhas, quando pousados nas folhas do bacuri, eles defecam e aquelas fezes caem nestas frinchas do caule. E ali, com o passar, né, ali também junta água, aí a sementezinha da gameleira brota. Aquelas plantinhas que vocês estão vendo, portanto, brotando naquelas antigas restos de folhas, nascem como qualquer outra planta, pequenininha, e ali, porque tem esterco, porque tem coisa apodrecendo, e tem umidade, essas plantinhas crescem, começam a se desenvolver no caule dos bacuris. Segue. No início, não sei se vocês estão vendo abaixo das folhas, vocês estão vendo umas folhas um pouco mais verdinhas? Essas folhas mais verdinhas já são as trepadeiras da gameleira. O coqueiro continua desenvolvendo para cima, mas os cipós, né, a gameleira, ela começa a se desenvolver na parte baixa. Detalhe, a parte baixa do coqueiro da guariroba não permite crescer a figueira. Por quê? Porque não acumula resíduo. Uma das coisas que permite, portanto, esse coqueiro desenvolver sobre ele um parasita, uma planta parasita, é porque ela guarda coisas que ela deveria expelir. Ela precisa tirar o bacuri, portanto, ele sofre o efeito, né, do parasitismo da gameleira, porque ele retém aquilo que ele, na verdade, precisava desprender de si. Os resíduos, a coisa que apodrece, aquilo que não é eliminado, é a matéria-prima que vai alimentar a gameleira. Segue. No início, a gameleira, ela parece um raminho inofensivo. Ela não parece uma coisa perigosa. E as coisas que nós deixamos crescer, nas áreas podres da nossa vida, no início elas não vão parecer ameaçadoras. Mas é porque ainda a coisa está no início, né? Portanto, em cima daquilo que o bacuri acumulou, a plantinha achou umidade e estrume, né? E esterco, brotou, e agora ela começa a se desenvolver. O bacuri, né, parece nesse momento que carrega um pequeno peso, mas ela crescerá mais rápido do que o coqueiro.
ela cresce mais depressa do que o bacuri. Parece que aquilo que é ruim desenvolve mais rápido do que aquilo que é bom. E assim, o ramo, né, da gameleira, ela vai crescer, ela vai se desenvolver mais rápido. Segue. A figueira, então, ou gameleira, vocês estão vendo ali, tem 2 coqueiros. O da esquerda, ela já enrolou-se. Você já não vê o caule do coqueiro. À direita você vê ela um pouco mais jovem. Por quê? Ali à direita, ela ainda está em processo de formação. À esquerda, ela já domina o tronco do bacuri. Tirar ela daí já é mais complicado. Por quê? Ao tentar retirar, por exemplo, a planta da direita, você já vai lesar o caule. Enquanto ela era pequenininha, você tirava ela com 2 dedos. Mas você deixou aquilo crescer. Você deixou aquilo enraizar. Você deixou aquilo crescer. E a partir daquilo que você não resolve, isso vai crescendo de proporções na sua vida. A figueira da esquerda já praticamente tomou conta do caule. É outro coqueiro que está ali. Segue adiante. Vai ter um momento agora que aquela trepadeirazinha insignificante, ela já tem folhas na mesma proporção do que o coqueiro. Você olha para aquela planta, ela já é uma mistura. Ela tem coisas que é da sua originalidade, mas a praga e o parasitismo já concorre com aquilo que é normal na sua vida. Ao invés, talvez, daquilo, né, que antes era só uma plantinha difícil de você achar, o parasita já concorre com o lado normal. Você de longe, de qualquer lugar, você bate o olho e já consegue enxergar que aquela planta foi tomada, que aquela planta foi parasitada. Adiante. Quando um coqueiro tem a planta, os passarinhos se incumbem de espalhar. Aí todos os coqueiros, com o passar do tempo, começam a desenvolver a mesma praga. Para você acabar com uma praga desse parasita, você precisava primeiro ter pego ela no primeiro coqueiro e ter tirado ela antes dela tomar corpo. Porque agora o mal deixa de estar apenas onde ele foi acolhido e ele passa a disseminar entre aqueles que, de certa forma, estavam livres do problema. Aquilo que não é eliminado, aquilo de ruim que não é removido, tende, ao invés de ficar restrito naquele que o acolhe, existe a tendência daquilo se tornar a ideia reinante. Se a gente não elimina certos focos de erros e pecados, dali a pouco isso compromete nossos filhos, isso compromete nosso casamento, isso compromete meu nome, minha profissão, meu trabalho. Ontem saiu uma notícia de que um regente de orquestra alemão foi preso por pedofilia. Um homem que tem 8 milhões de discos vendidos, molestava seus músicos adolescentes. Será que isso começou da noite para o dia?
Ou isso foi algo mal resolvido na vida dele e que aos poucos ganhou corpo e foi tomando a ética, foi tomando a moral, foi tomando a normalidade. Chega um momento que nós não conseguimos, esconder o podre da nossa vida. Chega um momento que a gente não consegue agora ocultar o lado podre que vai crescendo nas nossas vidas. Enquanto isso é pequeno, aquilo de bom que nós temos cobre. Mas à medida que eu permito que o mal que se instalou na minha forma de pensar, na minha forma de agir, à medida que eu não abandono, né, ou que eu não arranco isso da minha vida, isso vai crescer, isso vai prosperar na minha normalidade, e vai chegar um momento que não apenas eu serei contaminado, e não serei eu a sofrer as consequências do que se alojou em mim, a minha vida passa a ser nefasta para o outro que anda comigo. Eu passo a ser alguém que molesta o outro, que prejudica o outro, que envenena o outro. As coisas mal resolvidas na minha vida podem afetar aqueles que andam perto de mim. Segue. Há um tempo na vida do coqueiro que ele consegue ainda seguir a sua vida normal. Ainda que a gameleira vai envolvendo o seu caule, ele ainda consegue produzir suas folhas, produzir seus frutos. E as pessoas tomadas, seja por um vício, elas têm um tempo em que elas ainda conseguem administrar a sua vida e tocar, né, tocar a sua história ainda por si mesmas. Eu tinha um parente que morreu por alcoolismo. E ele foi pego pelos irmãos, internado na força, e ele passou, né, um período na clínica contra a sua vontade, e o dia que ele saiu, ele disse assim: gente, eu bebo porque quero. Eu trabalho para manter meu vício. Então, deixa eu beber. Eu quero beber. Mas o fim da sua vida, ele foi morrer na casa dos seus pais, dando preocupação, desgosto, despesa para dois pais idosos que sofriam por vê-lo definhar. Os pecados não resolvidos na nossa vida, eles vão asfixiando a normalidade dos nossos relacionamentos, a normalidade da nossa sexualidade, a normalidade dos nossos desejos e sonhos. Aquilo que eu não resolvo, aquilo que eu acolho, aquilo que é torto, podre, tem um tempo que é menor do que eu. Mas se não for tirado de mim, isso vai se tornando cada dia mais difícil, a ponto de que chega talvez um momento em que tirar a minha parte podre, talvez seja colocar em risco a própria continuidade da vida. Eu não posso permitir que o mal prospere a ponto de asfixiar o projeto pessoal de vida. O coqueiro vai perdendo aos poucos, porque a figueira, né, a gameleira, vai envolvendo a sua condição de sustentação e de nutrição das folhas. Ela vai matá-lo de baixo para cima. Ela vai sufocá-lo de baixo para cima. Segue. Agora que se você olhar de longe, se você não conheceu a gameleira no começo,
chega-se a olhar e parecer que aquilo nunca foi um coqueiro. O coqueiro ainda está lá. Você ainda pode perceber alguma coisa original nele, né? Ele ainda está ali. O diabo não nos mata de uma vez, gente. O diabo não nos destrói de uma vez. Ele o faz aos poucos, né? E nós vamos, se não vencer a tentação, se não vencemos o mal, nós vamos sendo, sabe, envolvidos por ele. E aí entram os conflitos enormes, né? Por quê? Porque eu ainda existo. A minha consciência de certo e errado ainda existe. Eu sei quem eu sou, eu sei que estou errado, mas eu não consigo sair do abraço da morte. E o diabo, então, nesse tempo, ele vai nos matando também por conflitos. Ele nos enche de conflitos, né? O coqueiro ali ainda está. Eu posso perceber ainda alguma coisa. E, na verdade, a figueira particularmente já praticamente asfixiou o seu hospedeiro. Adiante. A cobra sucuri, ela consegue engolir, por exemplo, um porco ou um bezerro, que é muitas vezes maior do que a sua boca. E como que isso é possível? Primeiro, ela envolve, ela enrola a presa, e depois ela começa um processo de quê? De compressão. Ela vai quebrando ele aos poucos, ele vai diminuindo ele, para que ele possa passar. Para que o diabo possa destruir alguém, ele tem que quebrar a sua imagem e semelhança de Deus. Ele tem que destruir aquilo que é a sustentação ética e moral. Porque à medida que você vai sendo moído, né, à medida que ele vai conseguindo destruir seu nome, sua saúde, sua dignidade, destruir seus relacionamentos, destruir seus sonhos, destruir sua honestidade, destruir sua paz, à medida que ele vai te quebrando, você pode ser engolido. Por isso que o trabalho de destruição maligna lembra mesmo, né? Esse envolvimento progressivo e gradativo do mal, né, sobre aquilo que é o normal, o saudável, né, o propósito. Deus não criou coqueiros para serem aniquilados, né? É essa estrutura que não se sustenta, que se apega ao coqueiro no início, mas ao invés, na verdade, de ser grato a ele, ela, na verdade, pretende e precisa matá-lo. A natureza do parasita, ela é assim, né? A natureza do parasita é assim. Segue. Aos poucos, então, o coqueiro vai perdendo a guerra. Aos poucos agora, parece que só a gameleira é que dá as cartas. À medida então que a vida, né, vai passando, que o tempo vai passando, fica apenas um resto, fica apenas uma lembrança daquilo que um dia fomos, daquilo que um dia desejamos, daquilo que algum dia sonhamos, e na verdade vai se tornando visível, é o que o parasita construiu nas nossas vidas. Parece-me que hoje foi liberta a Richthofen, né, aquela moça que matou os pais. Hoje ela saiu com liberdade condicional. Vocês sabiam que ela corre risco de vida? De alguém saber que é ela e simplesmente matá-la porque acha que ela é
indigna, porque ao olharem para ela, eles não conseguem ver que ali está um ser humano que errou. Eles só conseguem ver uma coisa medonha. Eles só conseguem, e olha que já vão não sei quantos anos que isso aconteceu, mas eles só conseguem enxergar o medonho, o monstruoso, o hediondo, porque o mal prevalece sobre a nossa imagem. O mal prevalece sobre o que nós somos de bom. Prevalecerá sempre os nossos erros, prevalecerá sempre a marca do parasita. Vai marcar sempre, são aquela coisa que parece cobra. Quem vai olhar vai ver nossa maldade, não conseguirá perceber que um dia a gente foi melhor, que a gente foi um ser humano normal. Aos poucos, então, o coqueiro vai perdendo a guerra para a gameleira. Segue? Aos poucos, então, o coqueiro vai deixando de ser visto e só a gameleira é que parece existir. Embaixo parece uma árvore com um caule normal. Você tem que olhar um pouco mais para cima para saber que, na verdade, ele usou. Isso é a expressão usar alguém, abusar. Ele se construiu ao redor da estrutura do outro e depois que ele se firma, ele o aniquila. Esse é o sentido do mal, esse é o sentido do pecado. Segue adiante, estamos terminando. De longe, parece então que nunca houve coqueiro. De longe parece que só existiu a gameleira. Chega-se a pensar que parece que o coqueiro é que é o intruso na vida dela. Porque, na verdade, ela usou o coqueiro para os seus propósitos. Chegará um momento que ela não precisará dele. E como o diabo faz com o ser humano depois que o usa, depois que suga dele tudo que ele pode, o diabo então o descarta. Lá no Jardim do Éden, quando Deus vai falar com a serpente logo depois da queda do homem, ele diz para a serpente: pó será a comida sua. Você comerá pó todos os dias da sua vida. E ao dizer então que ele vai comer pó todos os dias, pó é o que, gente? Pó é homem destruído. Ele fala isso para o homem: tu és pó e ao pó tornarás. Pó é homem destruído. E, na verdade, o diabo se alimentará da destruição humana. O diabo se alimentará da desgraça do ser humano. Os 3 verbos do seu ministério é roubar, matar e destruir. São os 3 verbos que o diabo conjuga. É roubar, matar e destruir. É para isso, então, que a gameleira vem. Ela vai aniquilar o seu coqueiro. Segue adiante. Essa é a primeira foto, a que abriu a sequência. Onde estava escrito assim: você conhece a gameleira? Dá para ver que ainda tem um resto de coqueiro lá em cima? Naquele clarãozinho em cima ainda resiste um restinho dele. Ele ainda está ali, Ele ainda está ali. Acho que terminou, o Miguel? Volta no versículo, então. Eu quero orar agora. Eu quero orar. Senhor Deus amado, nesse segundo momento em que nós estamos juntos, como pessoas que se dispuseram a ser instrumentos de construção de um mundo melhor. Nós que nos apresentamos, Deus, respondendo a uma inquietação, a um chamado do Senhor.
No primeiro dia que aqui estivemos, nós reconhecemos que nós somos pó. Ainda que seja, Deus amado, um pó que o Senhor ama, um pó pelo qual o Senhor morreu, um pó que o Senhor veio em resgate, um pó que o Senhor quer restaurar e restituir a vida. Nós somos humanos, Deus amado. Nós somos humanos e a nossa humanidade, ela concorre contra a santidade. Ela concorre, Senhor, contra a tua boa, perfeita e agradável vontade. É a nossa humanidade que compromete o casamento, é a nossa humanidade que compromete a nossa obediência, é a nossa humanidade que compromete, Senhor Deus, o futuro profissional, é a nossa humanidade que faz com que a gente se envergonhe dos nossos pais ou dos erros dos nossos governantes. Pai, nós somos pó. E nessa noite nós queremos confessar isso ao Senhor. Cada um de nós aqui é pó, cada um de nós é pecador, cada um de nós tem dificuldades, temos virtudes, Deus, mas essas virtudes estão amontoadas num vaso de barro. E nessa noite, Deus amado, nesse segundo momento, o Senhor nos desafia pela palavra para que desembaracemos as nossas vidas. Desembaracemo-nos dos pesos e dos pecados. E nós pedimos, Deus amado, que nessa noite, portanto, o Senhor opere uma obra mesmo, Deus, de nos desvencilhar, de nos soltar de uns sentimentos e de uma série, Deus, de escolhas que fizemos, que comprometem a normalidade da nossa vida, que compromete a nossa felicidade, que compromete nosso ministério, porque árvores doentes dão frutos doentes ou são estéreis. E se o Senhor nos quer usar, antes disso, nós precisamos que o Senhor nos desembarace. Que o Senhor olhe os nossos parasitismos nessa noite. Fala, Senhor Deus, nesse momento, nós rogamos tua misericórdia, Pai, porque antes de irmos embora daqui, nós precisamos ter convicção que a graça do Senhor ministrou sobre nossas necessidades e dificuldades humanas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o embaraço, aquilo que compromete-nos, não surge nas nossas vidas da noite para o dia. Né? Aquilo que estraga, aquilo que pode comprometer, sabe, meu nome, aquilo que eu construo, isso é uma semente que um dia foi acolhida de alguma forma e que, se não foi removida das nossas vidas, vai crescer e vai dar o fruto que ela carrega na sua essência. Cada um de nós conhece a si mesmo, talvez, melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sei das minhas fraquezas. Às vezes, quando alguém quer me fazer uma crítica, diz, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Eu digo assim, deixa que a lista eu faço, porque tem um punhado de coisas que você não sabe sobre mim, mas eu sei. Eu sei o que pode estragar meu pastorado. Eu sei o que pode, sabe, danificar a minha relação com a Cleia. Eu sei o que pode matar a minha imagem diante dos meus filhos. Minha filha foi assistir uma missa com o marido dela, e na missa
o sacerdote falou, talvez ele estava nervoso, né? Ele estava irado com algum escândalo que ele havia acompanhado, algum escândalo que ele tinha visto de algum pastor, e naquele dia, na homilia, ele agrediu duramente as igrejas, e falou das igrejas que só não estão interessadas nas pessoas, estão interessadas no dinheiro delas, que os pastores, na verdade, são pessoas que estão aí para manipular, as pessoas são manipuladores da boa fé das pessoas e tal. E quando minha filha saiu da igreja, ela disse para o marido dela, eu quero o e-mail desse pastor, desse padre, eu quero o e-mail dele. E aí ela escreveu para ele um e-mail, onde ela disse assim, eu estive hoje na sua igreja, de boa vontade, mas o Senhor hoje disse algumas coisas que eu devo discordar. O Senhor falou mal dos pastores, e o meu pai é pastor, só que o Senhor não conhece o meu pai. Eu fiquei muito emocionado quando ela me defendeu. Porque talvez ela não possa falar pelos outros, mas ela pôde dizer para aquele pai, o Senhor não conhece o meu pai. Então eu não posso desmanchar na vida da minha filha. Eu não tenho direito de destruir na vida da minha filha a imagem e a referência que ela tem de homem digno, de homem correto, de homem de fé. Se talvez eu me esforce para ser melhor, uma das coisas que eu faço é não decepcionar. Eu luto para não decepcionar meus filhos. Eu luto para, Cari, para eu poder olhar nos olhos da Cleia todos os dias da minha vida, sem medo. Sabe, quando ela for mexer na minha bolsa para pegar qualquer coisa, eu não tenha temor que ela possa encontrar alguma coisa que não deva. Nossos computadores não têm senha. Nossos telefones não têm senha. Quando eu estou guiando, ela pega as mensagens do WhatsApp, lê para mim, pergunta o que quer que eu respondo. Somos transparentes, mas a transparência exige limpeza. Exige realmente caráter. E quando a gente, de alguma forma, tem algo crescendo no nosso, na nossa forma de ser, quando a gente tem alguma coisa maligna que de alguma forma a gente alojou porque tinha esterco, o diabo não lança semente onde ela não pode crescer. Uma pessoa me procurou para aconselhamento uma vez e disse assim, pastor, eu não entendo. Olha, eu vivo bem com a minha esposa, eu gosto dela, ela me ama, eu a amo, mas eu não entendo, sabe, eu vivo sendo assediado, eu vou fazer um serviço, eu sou assediado. Ele quis dizer então, que ele não sabia por que as pessoas do sexo oposto com quem ele lidava na vida profissional o assediavam. Eu disse, você pode ter certeza que nessa parte você não é forte. Tem alguma coisa na sua vida que de alguma forma não está bem resolvido. O diabo não perderá tempo em te tentar naquilo que você é forte. Então se preocupe.
Porque na sua sexualidade tem alguma coisa que ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai brotar. Talvez ele jogue uma semente hoje não dê certo, joga outro dia não dê certo, mas a hora que achar coisa podre acumulada com um pouquinho de umidade, e que a sementinha tiver um tempinho para ela poder se ajustar, quando menos você espera, você será surpreendido por alguma coisa brotando na sua vida. E brota pequeno. Nenhuma situação na nossa vida nasce grande, que nem a airbag quando explode, faz assim, em 2, 3 segundos é uma coisa enorme. Não, o mal ele é gestado dia a dia e ele precisa ser alimentado, ele tem que encontrar alguma forma de coisa podre nas nossas vidas, ele tem que permanecer ligado à nossa vida e à nossa história. Nenhum adultério nasce da noite para o dia. Ele nasce de um elogio, de uma convivência, alimentado por uma insatisfação e uma fraqueza. Assim, portanto, eu deixo alojar na minha vida, eu aceito, eu acolho aquilo que de certa forma é meu lado frágil. E o diabo plantará seus parasitismos nas nossas fraquezas. E quando a gente se vê, a gente começa a perceber que ele está ganhando espaço, que ele está ganhando condição, que ele começa a nos cercear. E se antes eu conseguia ter pleno controle da minha vida, começa a aparecer o lado ruim dele no meu cotidiano. Minha esposa, ela às vezes implica com certas pessoas e com certas maneiras de tocar. E ela é mulher, mas assim, fulano, parece que quando ele olha para mim, eu não sei se ele está olhando no meu olho ou no meu decote. Quando alguém já começa a mudar o olhar dos olhos para o decote, é porque a gameleira, as folhas da gameleira já se estão tornando mais abundantes do que o que ele sempre foi. Quando ele começa a se tornar inconveniente, a conversa, os gestos, o olhar, as piadas, sabe? Quando ele começa a exalar, sabe, malignidade, é porque as folhas da gameleira já estão concorrendo com aquilo que ele era, com aquilo que era o projeto original de Deus. E como é que a gente entende que algumas pessoas, então, se tornam líderes, se tornam esposos, esposas, se tornam pessoas que assumem posição de autoridade com estas pestilências semeadas na sua carnalidade, semeadas da sua humanidade. Aí vem os desastres. Eu me recordo que alguém um dia, só tem tempo, ele falou assim: mãe, por que a senhora me botou o nome de Caio? Morro de vergonha do meu nome. Caio, lembra coisa caída, eu caio, né? Como é que a senhora me botou um nome? Eu morro de vergonha do meu nome. Aí ela disse assim: Caio, na história de Roma, foi nome de gente importante, eu procurei um nome importante. Mas você sabe o que mais pesou na escolha do seu nome? Na época do Brasil estava no auge
um pregador, né, um pastor evangélico chamado Caio Fábio. Ela disse para ele: o que mais pesou na escolha do seu nome é porque eu olhei para você e disse assim: um dia eu quero que o meu filho seja igual a esse homem. Né? E aí, poucos anos depois, estourou o escândalo que derrubou o Caio Fábio. E o menino chegou para a mãe, aborrecido, disse: mãe, a senhora viu o que o Caio Fábio fez com o meu nome? A senhora viu o que o Caio Fábio fez com o meu nome? Outra vez em crise, né? Nós somos referência para as pessoas. Nós somos referência para filho, para amigos, né? Eu tinha uma vizinha, ela falava assim: oh, eu não gosto de crente, não gosto de crente, mas ó Sérgio, você é a única exceção. Chamava Marilene. Eu não tenho direito de decepcionar a Marilene. A Marilene, talvez, humanamente falando, jamais seria alguma coisa evangélica, pela natureza dela, né? Olhando humanamente. Mas sabe de uma coisa? Tinha uma semente de coisa boa plantada nela por um convívio de vizinho, por um convívio sincero, por uma amizade respeitosa, por conversas construtivas. A gente, de alguma forma, semeia sobre a vida das pessoas. Eu passei uma vergonha muito grande uma vez na cooperativa que eu comprava. A universidade tinha uma cooperativa de consumo que era exatamente de frente à minha casa no setor universitário, do outro lado, onde hoje é uma loja de animais. Ali funcionou a cooperativa da universidade. E eu ganhei do meu sogro uma lata de jabuticaba que ficou panhada. O caseiro panhou no dia que ficou maduro e essa lata ficou lá. Eu sei que ele foi no fim da semana e quando ele trouxe aquela lata de jabuticaba, elas estavam passadas. E eu fiquei com dó de jogar uma lata de 18 litros fora. E aí, na época, minha mulher falou assim: vamos fazer um licor. Vamos fazer um licor. Naquela época eu não tinha grandes problemas com essa questão de beber o licor ou vinho, não. Para mim isso não era grandes problemas. Mas eu tinha que comprar a pinga, né? Eu tinha que comprar a pinga. Eu devia ter escolhido então um lugar que ninguém me conhece, torcer para que ninguém entrasse naquele dia no lugar que eu estava. Sabe quando a gente tem alguma coisa errada, a gente começa a fazer escondido, né? Mas naquele dia eu atravessei a rua, entrei na cooperativa, tinham duas caixas, né? Uma era a Sueli, que estava no dia. Aí eu entrei só para comprar a pinga, mas aí eu botei lá umas outras coisas, né? E a garrafa de pinga. Aí botei aquele punhado de coisa no lugar lá de pagar, né? No balcão que ela fica. E de repente ela está passando as coisas, de repente ela falou assim: olha, Sérgio, pastor bebe. Aí eu tentei explicar: não, ganhei uma lata de jabuticaba. Mas sabe quando você tem que começar a explicar, você já perdeu a sua razão. Ela estava coberta de razão. Ela não esperava que eu bebesse.
Eu até podia, na palavra, ter a liberdade de dizer que, se Cristo bebia vinho, por que eu não posso beber licor? Mas ela não esperava aquele comportamento de mim. Eu expliquei. E passei outra vergonha com essa garrafa de pinga. Porque naquela época as garrafas não eram descartáveis, né? A gente devolvia, vendia para o garrafeiro, né? Era retornável. Aí eu botei aquilo num balde d'água para arrancar o rótulo, porque a minha empregada era da Assembleia de Deus. Eu falei, se a dona Antônia chega aqui, ainda vê essa garrafa de pinga na minha casa, aí é outro problema. Eu já decepcionei a Sueli, aí a dona Antônia vai dizer assim, gente, vocês sabiam que o pastor que eu trabalho para ele bebe pinga, né? Aí eu botei a garrafa para soltar o rótulo, porque aí eu tirava o rótulo, né? Mas eu botei lá a garrafa e esqueci. Aí chega a dona Antônia uma hora com aquele balde, e fala assim, pastor, você acha que eu faço com essa garrafa aqui dentro? Deixa que eu resolvo, Antônio, me dá esse negócio aqui. Ah, meu Deus. Sabe de uma coisa? Eu não precisava daquilo. Mas à medida que você vai começando a fazer algumas escolhas da sua vida, dali a pouco você vai achando que as coisas são normais e você aprende a sobreviver com as coisas ruins crescendo na sua vida. Você acha um jeito de esconder, você acha um jeito de disfarçar. E quando você vê, a sua árvore está tomada. Há uns anos atrás, houve um grande pregador americano. Ele tinha entre 110 e 130 milhões de telespectadores que assistiam seus programas. Um grande pregador. E ele tinha uma dificuldade. Ele contratava mulheres prostitutas para fotografá-las em poses não recomendáveis. Era a fraqueza dele. E um dia, alguém pegou isso e jogou na mídia. E ele teve que comparecer diante da sua igreja, que era como se fosse um Goiânia Arena grande, esposa sentada, filhos sentados, admitir que ele tinha os seus problemas, pediu perdão, mas sabe, quando se arranca a gameleira que já cresceu, o tronco fica mutilado. Fica uma cicatriz enorme nas nossas vidas, fica um estrago. Ele caminhou mais um tempo e voltou a cair, porque talvez não se tirou da vida dele toda a praga, né? E eu fico pensando num homem que tinha o privilégio de ser ouvido por 110 milhões de pessoas em 70 países. Ele não tinha o direito de deixar gameleiras na sua vida. A gente pensa assim, mas ele ainda é humano, porque ele não morreu. Mas hoje ele está sem ministério, está sem família, porque ele perdeu-se por situações nas quais ele não estava bem resolvido. O texto que eu abri à noite diz assim: portanto,
também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que é nuvem? No português? É coletivo de gafanhoto. O autor de Hebreus, ele pega uma ideia de coletivo, ele diz assim, existe uma quantidade de gente que você não pode contar, que te rodeia, e te enxerga, e te vê, e te repara. Existe uma nuvem de testemunha que nos rodeiam. Então ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O peso, ele falou de assédio? Não. Qual a diferença de peso e pecado? Qual a diferença de peso e pecado? Ele diz que as duas coisas eu preciso me livrar, me desembaraçar para eu poder fazer e cumprir meu ministério. O que seria peso, Leandro? Peso não é errado, mas eu carrego. Eu, quando era menino, minha mãe encapava os livros e os cadernos. Eu achava muito chique e bonito eles novinhos, encapados. Aí eu carregava para a escola todos, até os que eu não ia usar. Eu achava muito chique aquele monte de livro e caderno, tudo arrumadinho, né? Peso desnecessário. Que erro eu tinha de levar os livros todos? Nenhum. Mas eu começo a acrescentar na minha vida coisas que na verdade não estão erradas, mas que me roubam esforço, que me tiram o foco. Eu uma vez fui acampar em Caldas Novas, quando por lá ainda não tinha essa fama toda. Nós acampamos na beira do Rio Quente, num lugar que depois se fez a chamada Esplanada, perto do Rio Quente, perto de onde hoje é o município de Rio Quente. Nós acampamos lá. E nós fizemos um projeto. Nós fomos de ônibus e aí nós voltaríamos a pé do lugar até Morrinhos. Era uma caminhada de uns 40 e poucos quilômetros. Coisa de gente jovem, né? Eu comprei um tênis novo para fazer a caminhada. E do meu feitio desde muito tempo. Onde eu vou e que no lugar tem, eu pego algumas pedras de lembrança. Eu costumo guardar pedras dos lugares que eu vou. E tinha muita pedra bonita lá. Aí eu peguei as pedras e botei na mochila. Aí, quando terminamos, sobrou meio pacote de açúcar, sobrou meio de macarrão, sobrou um pouco de feijão, sobrou um punhado de coisas, e eles disseram assim, nós não vamos carregar isso, 40 quilômetros, vamos jogar isso fora. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Eu vou levar. Os cascos de refrigerante retornáveis, eles queriam largar lá. Eu falei, gente, uma garrafa dessa custa um cruzeiro, né? Não podemos largar. Aí peguei as garrafas e botei na minha mochila. Os 5 primeiros quilômetros, ou os 10 primeiros quilômetros, eu caminhei bem. Porque os pesos no começo, eles não nos pesam. Quando deu 10 quilômetros, que a coisa foi ficando difícil, os vergões aqui foram puxando, eu
nós paramos, aí eu falei, olha, acho que eu vou deixar. Eu tirei alguma coisinha que eu achei que não valia a pena, mas na segunda parada eu tirei os mantimentos, mas na minha burrice eu ainda cheguei em casa com todas as pedras. As pedras eu não tirei. Gente, as pedras não acrescentariam nada na minha vida. Hoje eu já joguei elas fora. Sabe por quê? Não tinha mais espaço para tanta pedra. Aí você começa a ser mais seletivo. Aquela que naquele tempo era maravilhosa, hoje aquilo é só um entulho, você joga fora, sabe? A gente guarda e carrega certas coisas que não tem qualquer valor, mas a gente segura aquilo como se aquilo fosse uma coisa importante na nossa vida. Mas é peso, nos desgasta e nos cansa. Quem quiser seguir no ministério de servir o Senhor e de ser bênção, a primeira coisa, presta atenção, porque você não está sozinho, você é visto. O Cari pode dizer, não, mas eu não tenho nenhuma nuvem de testemunhas que está me olhando. Tem suas irmãs, tem as pessoas que conhecem ela, tem as amizades que você fez e que ouviram dizer que você virou crente. A hora que você virar crente, viu? As pessoas vão falar assim, você soube que a Ana Mônica batizou numa igreja de crente? Aí eles vão olhar se a sua roupa mudou, ou se o seu assunto mudou. E se antigamente você fazia qualquer comentário bobo, eles vão falar assim, mas agora você não é crente, né? Se agora não é crente. Temos sim a rodear-nos gente que nos vê. Se você vai abrir um grupo na sua casa, se você vai ministrar a palavra do Senhor, você vai ser visto. Até quando você pensa que não, você será visto. Eu gravei uns programas para um programa evangélico que tem às 5 da manhã na TV Anhanguera. De vez em quando eles repetem esses negócios lá. E confesso a vocês que eu nunca vi nenhum, porque é muito cedo. E eu já sei o que eu falei, para que eu vou ligar o programa para ver o que eu falei, né? Mas às vezes eu chegava no cursinho e alguém falava assim, professor, eu vi o senhor na televisão hoje cedo. Meu vizinho de chácara, bêbado esses dias, parou e conversou outras coisas, né? E de repente falou assim, eu te vi na televisão. Ai, meu Deus, ele me viu na televisão, né? Aí um dia eu perguntei para a repórter que fazia o programa, eu falei, Honória, alguém vê isso? Eu tenho a impressão que às 5 da manhã, eu mesmo nunca liguei televisão às 5 da manhã. Ela disse assim, Sérgio, nesse horário, a televisão tem 14 mil pontos ligados. Falei, às 5 da manhã, ela diz, portaria de prédio, rodoviária, hospital. Então esse programa tem no mínimo 14 mil televisões ligadas. E eu falei, essas coisas que eu falei aqui, essas coisas que você disse, provavelmente 14 mil pessoas, pelo menos, vão te ouvir. A gente nem pensa que alguém nos vê, mas as pessoas nos veem. E o que você for, e o que você viver, e o que você fizer, vai ser a sua principal pregação. Eu, depois do vexame da cooperativa, eu decidi, não bebo nem licor. E na minha casa eu não entra bebida. E
eu gosto da Luzia. A Luzia ela é muito engraçada, mas ela é muito positiva. Nós fizemos um almoço no sábado lá em casa para alguma coisa que eu não lembro o que era que a Cléia chamou. E eles sabem que na minha casa não se compra bebida, né? Então na minha casa não tem. E eles trouxeram, alguém trouxe num isoporzinho umas latas de cerveja. E a hora que a Luzia viu o isopor e o pessoal tirando essa cerveja, disse assim: o pastor Sérgio, dono dessa casa, não permite. Então vocês tratam de guardar isso aqui, porque senão vocês vão ter problema com ele. Eu não teria essa coragem. A Luzia, ela olha para nós e ela diz: aqui não entra. Aqui não se bebe. E se não se bebe, então também você vai trazer. Nessa casa não se bebe. Já celebrei casamentos evangélicos que depois da cerimônia as pessoas se embriagam. Tem pastores radicais. Vai ter bebida na festa? Meu noivo não é evangélico, a família dele. Então não vou. Então não faço. Né? Eu às vezes fico pensando em não perder uma oportunidade de semear uma semente boa. Porque para semear gameleira, todo dia tem. Gameleiro, o diabo joga nas pessoas todos os dias. Então, se eu tiver uma oportunidade de semear uma palavra de Deus, eu engulo sapo e vou. Vou onde eu não gosto, vou onde o ambiente às vezes, né, é ruim. Mas eu acho que a palavra de repente pode encontrar um coração e aí dá certo. Mas sabe de uma coisa? Nós que pisamos o altar, nós que chamamos as pessoas para que elas nos ouçam, nós que vamos chamar essas pessoas para entrar na nossa casa e dizer assim: lá na minha casa vai ter um grupo de oração, eu estou te convidando para ir. Ela não pode te ver numa situação que ela fala assim: nossa, eu pensei que a fulana era crente, né? Eu vi uma pessoa maltratar o marido de uma forma tão deselegante perto de mim, que eu perdi a graça com a pessoa. E ela até podia ter razão, mas ninguém tem, né? Ela como uma pessoa cristã não tinha o direito de destratar o marido na frente das pessoas, não tinha. Não aceito, né? Não podemos. Sabe por quê? Porque nosso comportamento às vezes vai ser mais lido do que aquilo que eu vou abrir e dizer para as pessoas. Porque se você não tiver lastro ético e moral, o que você vai dizer não tem força. Eu já até escrevi isso aqui no boletim, né? Eu estava trocando, meu carro estragou a bateria e eu entrei numa loja de bateria para trocar. E o cara estava lá mexendo, né, no meu carro, com a cara enfiada no capô levantado, e entrou um cara vendendo loção de jaborandi para crescer cabelo, né? Eu estou vendendo loção que faz crescer cabelo e tal. Aí o cara levantou para olhar para ele. O cara era careca, né? Tinha daqueles modelinhos que assim em cima é destampadinho e aqui assim. Aí o cara falou para ele assim: ué, mas você está vendendo esse remédio e você é careca? Aí ele falou assim: não, é que eu comecei a usar tem 15 dias. Ai, gente, que dificuldade vender, né? Aí ele virou pro camarada e disse assim: a hora que você tiver cabelo, então você volta aqui, que eu compro. A hora que você tiver cabelo, você volta aqui, que eu compro. E encerrou, acabou. Ele não tinha mais nada para dizer para aquela pessoa. Você sabe, então, se de repente, sabe, cara, você vai oferecer Deus para alguém, e eles falam assim: a hora que ele estiver na sua vida, aí você vem e prega para mim. A hora que eu ver
sabe, os frutos de santidade, de equilíbrio, de vida na sua vida. Então eu quero esse Deus para mim, mas do jeito que está aí, eu não quero não. Nós estamos terminando. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Não é só correr, é correr, Miguel, com perseverança. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes começa bem, mas o nosso problema já não é peso, nem pecado, mas é falta de garra, é falta de persistência. É você chegar lá e a coisa naquele dia não aconteceu e você, ao invés de desanimar, você dobra o esforço. Eu fazia uma escolinha dominical no Jardim Esmeralda, só para criança, porque os adultos foram embora. Ficaram só as crianças. Eu pegava 2 ônibus, eu comprava umas balinhas na feira, domingo de manhã, ali na Vila Nova, e eu ia com aquele saco de balinha para fazer a escola dominical com as crianças. Menino não tinha relógio. Como eu descia 4 ou 5 quarteirões, lá da Avenida São Paulo até na igreja, à medida que eu ia passando e os menininhos me vendo, né? Aí eu chegava lá, às vezes com 16, aí a coisa acontecia. Mas algumas vezes, gente, eu cheguei lá e não tinha ninguém. Eu atravessei o espaço, eu atravessei as ruas, eu cheguei naquela igreja que era um lugar sem luz, um lugar horrível, né, de estar. E eu sentava ali e esperava ver se alguém aparecia. Não foi uma vez só, não, que eu abri o saco de balinha, chupei as balinhas. Às vezes era bolacha que eu levava, para variar um pouco o agrado. E eu voltava para casa, às vezes desanimado, porque naquele dia o esforço ainda tinha virado nada. A gente às vezes tem a sensação de que as coisas vão virar nada, mas o Senhor nos pede para que a gente corra e corra com perseverança. Eu não sei quais são os pesos da sua vida. Eu não sei quais são os pecados que te assediam. Eu não sei onde estão as suas fraquezas e vulnerabilidades. Você sabe. Eu não. Eu não sei como é a sua perseverança. Porque começar, muita gente começa. Eu falo que igreja tem muita gente de princípio. Começa bem, mas não acaba. E ser só de princípio, você não chega. E eu gostaria de orar. Nesse tempo que nós temos, eu gostaria de orar. Qual é o peso que você talvez precise deixar num dia como hoje para ficar livre? O que é que tem, sabe? O que é que você tem carregado na vida que não está errado, mas que tem tirado, sabe, seu pique, tem tirado seu tempo? Jogar videogame é pecado? Não. Mas talvez jogar videogame até às 3 da manhã, ou fazer disso seu ponto principal de diversão, ou de repente se isso te tira o tempo de estar com a palavra, de estar com o Senhor, de fazer uma visita. Isso é peso. Né? Eu entrava na casa do meu pai para vê-lo. Eu brincava que meu pai gostava de filme de ação. Tinha que ter muita bala, muito tiro. Né? Ele não gostava de filme de terror, essas coisas não, mas quando tinha Duro de Matar, vontade de 15, né? Ele gostava. Eu falava, pai, eu vou
vestir meu colete salva-vidas, meu colete à prova de bala, para eu atravessar a sua sala, porque eu tinha medo de levar uma bala perdida. Nossa, a gente joga tanto tempo fora diante de TV, vendo tanta bugiganga que não tem problema nenhum, mas me rouba, me exaure, me tira o sono, né? Internet, hoje existem tantos pesos que nos roubam o tempo. Agora, pecado é assédio, e pecado precisa ser arrancado. Pecado não pode ser tolerado, porque aquilo que eu não resolver, aquilo se enraiza em mim, e uma vez enraizado, destruirá o meu ministério, destruirá o projeto de que Deus quer construir usando a minha vida. Eu quero então orar. Mas antes disso, eu vou te convidar para chegar até o altar. O altar é o lugar onde a gente resolve nossas vidas, onde a gente resolve nossas coisas. Se você hoje pudesse pedir para Deus, sabe de uma coisa? A gameleira, ela se gruda no caule do coqueiro bacuri, mas o coqueiro não pode dar nem uma balangada, nem ele tem uma mão que pode o quê? Que pode tirar. Para o bacuri ficar saudável, alguém precisa ter o cuidado de ir lá e puxar. Às vezes os meus problemas, às vezes o meu lado ruim, eu não tenho condição de mexer. Por isso que eu preciso da mão de Deus naquilo que eu sei na minha vida que precisa ser tirado, naquilo que precisa ser abandonado. Às vezes vou abandonar algo que não é ruim, não é errado, mas é peso. Outras vezes eu tenho que tirar mesmo algumas coisas que me fazem pecar, que me induzem a errar, que tiram minha autoridade, que ninguém sabe, mas diante de mim mesmo, eu me sinto muitas vezes desautorizado e hipócrita. O que você precisa que Deus faça numa noite como essa? Noite como essa, 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 noite